Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Eglione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Quando a mídia ocidental fala da Ásia Central, age como se aquilo fosse um grande vazio geográfico. Montanhas, cavalos, ex-União Soviética, algum mapa velho da Guerra Fria, enfim. Mas a realidade é radicalmente outra. Ali está acontecendo uma das disputas geopolíticas mais decisivas do século XXI. E o nome dessa disputa não é petróleo, não é guerra convencional, não é míssil, é infraestrutura, é trilho, é corredor logístico, é soberania material. Hoje vamos falar do Quirguistão, um pequeno país montanhoso que virou peça estratégica na guerra econômica entre China, Rússia, União Europeia e Estados Unidos. Em março de 2026, durante as celebrações do Nowruz, o Ano Novo da Ásia Central, o presidente quirguiz Sadir Japarov anunciou: se hoje vivemos num país sem saída entre a Europa e a China, com a conclusão da ferrovia China-Quirguistão-Uzbequistão, nos tornaremos uma potência de trânsito. Potência de trânsito. Essas duas palavras resumem tudo que o imperialismo moderno teme. Porque quando um país periférico começa a escapar da dependência logística, o império chama isso de problema. E vamos entender por quê. Com Lenin e Bukharin para entender o imperialismo como sistema, com Marx para entender a infraestrutura como base material de poder, com Gramsci para entender a hegemonia além das armas, com Mackinder e Brzezinski para entender a geopolítica eurasiana, com Giovanni Arrighi para entender os ciclos de hegemonia mundial, e com os economistas e historiadores kirguizes que poucos conhecem, como Kunskov, Ri-Kuzbelkov, Tokosmuchev, para entender o país por dentro e com toda a teoria que um momento histórico exige. Vamos embora. Em dezembro de 2025, a CKU, Highway Company LLCC, assinou um acordo de empréstimo de 4,7 bilhões de dólares que alcança a ferrovia China-Quirguistão-Uzbequistão. A China está fornecendo mais da metade do financiamento através de um empréstimo de 35 anos à Joint Venture. A ferrovia é um dos projetos de engenharia mais tecnicamente complexos da região, envolvendo a construção de 50 pontes e 29 túneis, que juntos representam 40% de todo o percurso. A rota vai abranger 523 quilômetros, com 213 quilômetros na China, 260 quilômetros no Quirguistão e 50 quilômetros no Uzbequistão, conectando as redes ferroviárias existentes para o trânsito onward à Europa. Trânsito onward, pessoal, é o trânsito em frente à Europa, Irã, Turquia, via rota internacional de transporte transcaspiana. Isso não é obra pública ordinária. Marx, em O Capital, mostrou que a infraestrutura da rede não é neutra. Ela é força produtiva que determina as condições de possibilidade de toda a atividade econômica de uma região. O trilho não é apenas aço, é a cristalização do capital social que transforma a relação entre espaço, tempo e valor. Uma ferrovia que reduz em uma semana o tempo de trânsito entre China e Europa redistribui poder econômico global, porque no capitalismo, tempo é dinheiro e dinheiro é poder. Uma vez concluída, espera-se que a ferrovia reduza os tempos de trânsito em pelo menos 7 dias em comparação com as rotas do norte da ferrovia transiberiana e do transporte marítimo. Lenin, em O Imperialismo, fase superior do capitalismo, identificou que o imperialismo se caracteriza pela exportação de capital e não apenas de mercadorias. A China está exportando capital da forma mais concreta possível, 2,3 bilhões de dólares em empréstimo a 35 anos para construir infraestrutura que integra a Ásia Central à cadeia de valor chinesa. Isso é imperialismo ou é cooperação Sul-Sul? A resposta análise A resposta exige análise de classe, não de bandeira. Nikolai Bukharin, em A Economia Mundial e o Imperialismo, mostrou que a questão decisiva não é quem constrói a infraestrutura, é quem controla os fluxos que ela produz e quem acumula o valor que ela gera.
E essa questão está em aberto no Quirguistão. Para entender por que essa ferrovia aterroriza Washington e Bruxelas, precisamos de Halford Mackinder. Em O Pivô Geográfico da História, uma conferência dada em 1904, que fundou a geopolítica moderna, Mackinder formulou uma tese que nunca envelheceu. Quem controla o Heartland, a grande massa continental da Eurásia, controla a ilha mundial. E quem controla a ilha mundial controla o mundo. O poder marítimo das potências atlânticas, a Grã-Bretanha no século XIX, Estados Unidos no século XX, dependia de manter a Eurásia fragmentada e desconectada. Uma Eurásia integrada, com ferrovias ligando China à Europa sem passar por rotas marítimas controladas pelo poder atlântico, é o pesadelo geopolítico que Mackinder formulou há 120 anos. A ferrovia cria uma rota de desvio que evita rotas de trânsito na Rússia, diminuindo a influência de trânsito regional de Moscou e elevando o Quirguistão e o Uzbequistão como parceiros-chave em rotas comerciais eurasianas diversificadas. Isso é o triplo desafio geopolítico simultâneo. Desafia a hegemonia marítima americana, reduzindo a despesa das rotas oceânicas, desafia a influência russa sobre trânsito regional pós-soviético e cria um corredor que conecta China diretamente à Europa pelo sul, sem depender de nenhuma das duas potências que dominavam as rotas tradicionais. Giovanni Arrighi, em O Longo Século XX, mostrou que as hegemonias mundiais se alternam quando novas formas de organização do comércio e de produção tornam os instrumentos de controle da potência hegemônica obsoletos. A potência hegemônica americana se construiu sob dominância financeira e controle das rotas marítimas. A ferrovia CKU não derruba isso amanhã, mas é mais um tijolo da nova arquitetura eurasiana que está tornando a dominância marítima progressivamente menos decisiva. O Quirguistão por dentro, entre a periferia soviética e a dependência de remessas, precisa ser analisada com bastante rigor. E precisamos ser honestos sobre o que o Quirguistão é materialmente, porque romantizar a geopolítica sem analisar a classe é exatamente o erro que o marxismo existe para evitar. O economista Vladimir Kunskov, um dos maiores e mais importantes da Academia Quirguiz, homenageado nas leituras científicas que levam seu nome na Universidade Científica Musa Rizkebukov em Bishkek, desenvolveu análise sobre a transição do sistema planejado soviético para o mercado, que revelam uma trajetória profundamente contraditória. O Quirguistão soviético era, conforme confirmou o vice-premier Baisalov, essencialmente agrário. Durante a era soviética, a base mineral do Quirguistão foi amplamente ignorada em favor de depósitos em outros lugares. Os soviéticos focaram apenas no urânio, usado para a sua primeira bomba nuclear, mas isso não garantiu o desenvolvimento industrial, que foi mínimo. Como resultado, o Quirguistão permaneceu predominantemente agrário, produzindo carne, lã, algodão e tabaco. A independência em 1991 não resolveu essa condição periférica, aprofundou-a. Kemal Toktomushev, especialista em economia política e segurança regional da Universidade da Ásia Central, documentou como o Quirguistão se tornou profundamente dependente das remessas de trabalhadores imigrantes, principalmente aqueles que trabalham na Rússia como principal fonte de divisas. Isso é a forma mais extrema da superexploração periférica que Rui Mauro Maurino identificou. O país não exporta apenas matéria-prima bruta, exporta a própria força de trabalho de seus filhos que constroem riqueza, alhures, enquanto a economia doméstica não consegue oferecer alternativas. Elvira Kurmanalieva, pesquisadora do Instituto Carec, especializada em desenvolvimento macroeconômico da Ásia Central, identificou essa vulnerabilidade como armadilha de dependência dupla. Dependência de remessas russas para financiar o consumo doméstico e dependência do financiamento chinês para construir a infraestrutura que deveria reduzir essa dependência. Sair de uma dependência entrando em outra. É o dilema clássico da periferia que a teoria da dependência identifica há décadas.
Aqui precisamos da análise mais desconfortável, porque marxismo honesto não é propaganda de nenhum polo imperial. A ferrovia traz preocupações importantes: falta de transparência, riscos de contrabando e possível armadilha da dívida. Dívidas à China influenciam as políticas domésticas dos países da Ásia Central. O Quirguistão é um exemplo primordial. Uma joint venture foi criada para construir a ferrovia, com 51% de propriedade da China e o restante dividido entre Quirguistão e Uzbequistão. A China ofereceu um empréstimo de 2,3 bilhões de dólares, enquanto o financiamento restante deve ser contribuído pelos três países parceiros na proporção de suas participações. 1,1 bilhão pela China e 573 milhões cada pelo Quirguistão e Uzbequistão. País com PIB de aproximadamente de 12 bilhões de dólares, comprometendo 573 milhões, quase 5% do PIB anual, uma única infraestrutura controlada por 51% pela China. Lenin já havia identificado que a exportação de capital cria relações de dependência entre o país exportador e o receptor. A questão não é se a infraestrutura é útil. É útil. A questão é quem controla o corredor. As discussões quirguises de hubs logísticas e infraestrutura de armazéns demonstram que o corredor já está sendo conceituado em Bishkek, além de meros trilhos. Quem controlará a economia de corredor? Bukhari e Lenin concordaria. A pergunta central não é a ferrovia em si, é quem acumula o excedente que ela gera. Se o Quirguistão não construir zonas industriais, hubs logísticas e capacidade de processamento mineral ao longo do corredor, a ferrovia pode ser instrumento de desenvolvimento soberano. Se o corredor apenas funcionar como artéria de exportação de matéria-prima bruta para a China, importação de manufaturados chineses, é apenas uma forma de dependência colonial com trilhos mais modernos. Musa Riskelboukov, o economista histórico que dá nome à principal universidade de economia do Quirguistão, desenvolveu análise sobre o potencial de industrialização quirguiz baseado na riqueza mineral que a ferrovia pode finalmente tornar acessível. A promessa é real. A realização depende da decisão política que o mercado não fará sozinho. Agora entra o outro polo da disputa. A União Europeia, sempre muito preocupada com democracia e valores, principalmente quando são seus interesses financeiros que estão ameaçados. A pressão sobre o Quirguistão, por supostamente ajudar a Rússia a contornar sanções, é o exemplo mais didático do que Lenin chamou de hipocrisia imperial. Quando a Europa compra gás russo através de intermediários, é pragmatismo. Quando um país periférico mantém comércio regional histórico com seu vizinho mais poderoso, é escândalo moral. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, identificou que a hegemonia imperialista não se mantém pela força militar, mantém pela construção de narrativas morais que apresentam os interesses do centro como valores universais. Democracia, valores, Estado de Direito, sanções são a linguagem pelo qual o poder imperial converte seus interesses em obrigações universais que os países periféricos devem seguir ou serão punidos. O Zbigniew Brzezinski, em O Grande Tabuleiro de Xadrez, que não era marxista, mas era honesto sobre como funciona o poder americano, escreveu que o controle da Eurásia é o objetivo estratégico central da hegemonia americana e que qualquer integração eurasiana independente do enquadramento atlantista representa ameaça estrutural a essa hegemonia. O Quirguistão não está errado quando percebe que a pressão das sanções não é sobre democracia, é sobre controle de corredor. Mas calma, não romantizamos a geopolítica. O Quirguistão real, aquele que não aparece nos comunicados do Xi Jinping ou nos relatórios dos BRICS, enfrenta contradições que a análise marxista não pode ignorar. Mais de 3 mil famílias assinando contratos sociais em 2025. Venda de carne a preços subsidiados para populações vulneráveis. Dificuldades de acesso a serviços digitais em regiões remotas. Escassez de mão de obra qualificada para as obras do CKU. O Chinkenbek Tishorev, historiador quirguiz mais influente da atualidade, especializado em turcologia e fontes medievais árabes sobre a religião,
documentou como a história do Quirguistão é marcada por ciclos de dominação externa que sistematicamente impediram a construção de instituições autônomas capazes de defender o interesse popular. Império Russo, depois União Soviética, depois a turbulência da independência, agora dependência de remessas russas, agora a ferrovia chinesa. A estrutura muda, a posição periférica persiste. Bartolt, o historiador russo clássico que abriu caminho para a pesquisa sistemática da história quirguiz no início do século XX, mostrou que essa região nunca foi um vazio geográfico. Foi sempre espaço de disputa imperial, onde populações locais pagaram o preço das ambições das grandes potências. Gramsci perguntaria: onde está o projeto hegemônico popular que transforma a ferrovia de instrumento de exploração em instrumento de emancipação? Onde estão os sindicatos, os movimentos camponeses, as cooperativas, as instituições que garantam que o valor gerado pelo corredor fique no Quirguistão, em vez de fluir para Pequim ou para as elites locais associadas ao capital externo? Sem resposta para essa pergunta, a nova Rota da Seda é apenas um colonialismo logístico com outro endereço. Então, vamos fechar com a clareza que esse momento histórico exige. Se hoje vivemos num país sem saída entre Europa e China, com a conclusão da ferrovia, nos tornaremos uma potência de trânsito, disse Japarov em março de 2026. A promessa real, a infraestrutura real, os 4,7 bilhões de dólares são reais. A ferrovia reduzirá significativamente os tempos de trânsito entre China e Europa, elevando o papel da Ásia Central como hub de trânsito eurasiano crítico. Mas Marx nos ensinou que a infraestrutura não é neutra, é relação social materializada. E a pergunta que a teoria marxista sempre faz não muda. Para quem? Lenin nos ensinou que o imperialismo exporta capital e que o capital exportado cria dependência. Bukharin nos ensinou que a questão central é quem controla os fluxos que a infraestrutura gera. Mackinder nos ensinou que quem integra a Eurásia muda o equilíbrio global de poder. Arrighi nos ensinou que hegemonias se alternam quando novas formas de organização do espaço se tornam os instrumentos de dominação antigos obsoletos. Gramsci nos ensinou que nenhuma infraestrutura produz emancipação sem projeto hegemônico popular, que é o Oriente. Kunskov, Rysko-Belkov e Toktomushev nos ensinaram que a economia quirguiz carrega décadas de dependência que um trilho não resolve automaticamente. Tishoerev e Bartold nos ensinaram que essa região sempre foi um espaço de disputa imperial e que a emancipação exige mais do que mudar o nome do dono do corredor. O Quirguistão não é periferia esquecida, é fronteira estratégica da história, onde o futuro da ordem mundial está sendo decidido trilho por trilho. Não em Davos, não em Washington, não em comunicados diplomáticos, mas entre montanhas, túneis, caminhões atravessando a Ásia, porque o mundo real não muda em conferência, muda em infraestrutura. E quem não entende isso acaba sendo colônia, achando que está sendo modernizado. E como sempre dizemos no podcast Glone, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glone.